Oi pessoal, tudo bem? A gente continua com as nossas aulas de História e eu estou fazendo alguma seleção de alguns temas baseado mais ou menos assim no que não caiu e no que caiu no ano passado, em 2017. Tem muitos dos temas que não foram contemplados, como por exemplo o período do Brasil colonial, que eu acho que esse ano pode acontecer que surja aí alguma questão. No passado a gente não teve Brasil colônia, mas teve alguns aspectos do Brasil império, sobretudo quando a gente fala do contexto de abolição e dessa cultura escravocrata, desculpa, essa cultura que acaba aí para eu corrigir aqui, para não ficar confuso, essa cultura que é baseada num sistema completamente trágico para o Brasil, que é a questão da escravidão, e que isso não é superado no Brasil Império e acaba configurando uma marca aí, da cultura do Brasil. E isso fica interessante porque caiu em 2017 e todo ano esse tema vai ser retomado em alguma das questões, seja na história, por exemplo, na literatura, né? Então algum autor que possa, eu não sei, eu estou com uma ideia de que talvez a gente tenha alguma questão relacionando Lima Barreto, mas isso a gente fala depois, seja na história propriamente dita do Brasil. Então alguns temas na história contemporânea não tem como a gente não falar desse tema, então é um tema que vai perpassar diversas temáticas aí na sua prova. Para hoje, esse tema, vamos apostar aí se vocês quiserem fazer suas apostas, né, para quem... Eu acho que esse ano não tem como não cair os 30 anos da Constituição. Em outubro, então, é o mês em que que se celebra os 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, que é o que a gente vai ver hoje. E eu acho que se você precisar se debruçar sobre um tema e alguns aspectos da história contemporânea, esse é um tema que vale muito a pena. Por que é legal a gente estudar a história da Constituição, nesse caso, dos 30 anos da Constituição, nesse momento no Brasil? Eu elenco algumas questões que permeiam a discussão sobre a Constituição e que, se você estuda há os 30 anos, você já vai relacionar com outros tópicos da história do Brasil, como, por exemplo, a ditadura militar, que é anterior, então, à promulgação da Constituição Cidadã. O que aconteceu, qual é o período, quais foram realmente os avanços da Constituição. A gente pode situar alguns períodos, se a gente for pegar em 1988, que ela é promulgada, fazendo um breve, voltando um pouquinho na história, a gente tem aí todas as questões que foram colocadas na Constituição, que eram muito próprias do período da ditadura militar. A gente vai analisar isso aqui um pouquinho, e você vendo a ditadura militar e vendo a Constituição e analisando a Constituição na contemporaneidade hoje, em 2018, tem muitas questões que podem surgir para você. Eu vou te dar dicas de algumas aí que podem, com certeza pode cair em alguma das provas do teu vestibular. A gente vai ver, então, esses 30 anos, pelo menos sobre alguns aspectos. Aqui está Ulisses Guimarães, que era deputado, foi quem aí presidiu a Assembleia Constituinte, que foi uma assembleia montada, pasmem, pelo José Sarney, para fazer essa Constituição se tornar uma Constituição que contasse com a colaboração da população. Vocês já vão ver como é que foi feito esse processo numa era que não existia internet. Então a gente está falando de uma época em que foi preciso aí utilizar de alguns meios analógicos para incentivar, então, que as pessoas colaborassem com as decisões que seriam, então, escritas nessa Constituição. A gente já vai discutir isso. Aqui só tem uma imagem dele, e depois eu vou te dar uma dica de um site para você se aprofundar nesse tema, se você tiver vontade e quiser saber como é que foi esse processo, porque não foi só em 1988, ele é anterior. São diversos os passos, a própria redação do texto, a configuração de quem seriam os membros da Assembleia Constituinte, quem é que preside. Todo esse processo, ele demora, ele não é feito do dia para a noite. É por isso que é interessante a gente mencionar que essa elaboração da Constituição, ela é algo que demora muito tempo para finalmente ser normatizado, por assim dizer, para ser formalizado no Brasil. E há um momento que, se você for nesse
lugar, nessa dica, não vou dar spoiler aqui, mas nessa dica de site que eu vou te indicar, tem uns vídeos lá depois para você ver, que tem uns momentos que são bastante emocionantes aí para o país, que é o momento que a gente tem aí finalmente a assinatura, né, que está valendo então essa Constituição. Já vou falar disso para vocês. Para iniciar então, a gente vai falar dessa Constituição que celebra 30 anos. Se você for pensar, gente, é agora, né? 30 anos foi 1988. A Constituição, ela é mais jovem do que eu. Não vou falar aqui minha idade, mas ela é mais jovem do que eu. O que é a Constituição de 88? Toda instituição e tudo aquilo que, se a gente for dizer assim, acaba sendo regido pela Constituição, a Constituição é como se ela fosse um conjunto dessas leis que vão acabar regendo todas as regras no nosso país. Essas regras, por assim dizer, dizem respeito a uma série de situações que vão desde contextos sociais e culturais, até mesmo coibindo, para vocês terem uma ideia, o próprio Estado de praticar algumas ações. É isso que a gente vai ver agora. Todo o direito da pessoa à liberdade, de expressão. Aqui eu vou falar de alguns avanços, né, de algumas melhoras no processo democrático que são apresentadas na Constituição de 1988, que não eram contempladas na Constituição de 67, elas são ali elencadas. E como é que eu vou dizer para você, você vê ultimamente nas grandes manifestações que a gente tem pelo Brasil, muita gente vai lá e bota assim, fica com a mão segurando a Constituição. Porque é que esse livro, que foi distribuído de graça na década de 80, onde você tinha para encontrar a Constituição, o que é que tem esse livro que normatiza todas as situações? Desde, por exemplo, as atuações lá do Superior Tribunal Federal, né? Então eles estão diante de uma decisão muito importante, eles vão lá com a Constituição e é ela que vai balizar as decisões jurídicas, independente do grau ali de quem, por exemplo, está sendo julgado naquele contexto. A gente fala desde essa instância que é a maior até um tribunal com as causas mais simples. Você sabia que a Constituição ela fornece as bases, para você ter uma ideia, do processo do Código do Consumidor, porque se começa a inserir discussões que não estavam contempladas. Se a gente for pensar em 1988, relacionando com hoje, esse tipo de leitura, então a gente precisa proteger o direito de uma pessoa que comprou algo lá e não foi atendido, ou é maltratado, ou comprou não serve. Como é que isso era anteriormente cobrado? Porque imagina, você comprava algo, perdia, então não. Então a Constituição, ela atua nas esferas mais elementares da vida social no Brasil. Uma coisa que é interessante da gente falar é que ela é considerada então o grande símbolo da redemocratização no país, porque a gente já vai entender também. Eu li recentemente uma matéria não, porque não dá para chamar aquilo de matéria, né, no sentido de reportagem, porque é um aprofundamento ali em que se questionava ali, chamava de a Constituição, então, como é que foi o termo? Como se fosse blá blá blá, né? A Constituição da balela, a Constituição do besteirol, foi esse o termo. E me chamou a atenção porque como essa Constituição foi feita com o apoio da população, a matéria acaba dizendo então que a população contribuiu para formar um conjunto de leis que é besterol. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vê alguns textos às vezes, porque descolados e sem um mínimo de leitura a respeito de história do Brasil e o mínimo, né, acabam incorrendo em algumas falas que muitas vezes não condizem com o processo, que foi um processo entendido como democrático pela maioria dos juristas, pela maioria dos advogados e balizado e escrito pela própria população, considerando, é interessante mencionar, os contextos emergentes da década de 80, de um país recém-saído de uma ditadura militar. Então, as pessoas participaram, vocês vão ver como. Eu gosto muito, acho muito simbólica essa forma de participação. E agora a gente vai
dar uma olhada aqui, essa é uma imagem, símbolo, que mostrava os artistas da MPB durante a ditadura militar, segurando a bandeira do Brasil, porque a Constituição do Brasil anterior à de 1988, ela foi redigida num contexto bastante diferente de 1988 e diferente dos dias de hoje, que é justamente o ápice ali da ditadura militar. Aqui a gente tem essa imagem para simbolizar para vocês que é interessante a gente falar que o Brasil viveu sob a égide de um regime ali, então tomado pelas Forças Armadas, entre 1964 até 1984. É a partir de 1984 que vai haver a discussão, então por isso que é legal você pensar nesse tema da Constituição, para você também relembrar de alguns fatos. É a partir desse ano, então, 84, que a gente vai ter a discussão a respeito das diretas já. O que é que isso significa dizer? No contexto dos anos 80, nesse momento, as diretas já significavam que as pessoas, então, pressionavam para que elas finalmente pudessem votar. Eleições diretas. Na época, então, as pessoas iam lá, tinham os seus candidatos, na época já havia a divisão dos partidos, não como a gente tem hoje, que é uma infinidade, mas já havia assim, alguns partidos criados nesse período, então em 1984 ali já se vislumbrava essa ideia de que não, nós agora queremos tomar as rédeas então do nosso voto e nos inserirmos ali como cidadãos num processo participativo. Além das discussões, tem até alguns filmes bem legais, se vocês se interessam por esse tema e se vocês querem até ver isso imageticamente, porque às vezes só texto fica... que tem um filme bem bacana que vai mostrar a trajetória do presidente Tancredo Neves, que é justamente nesse período de transição. Deu muito mesmo, eu não sei se vocês têm que conhecer, vocês vão fazer prova já, mas o Tancredo Neves, então, ele se situa nesse processo de transição democrática, e o Tancredo é acometido por uma doença, bem nesse processo. Tancredo Neves é avô do senador Aécio Neves, né, e candidato, que foi ex-candidato à presidência da República. O Tancredo, então, ele tem uma doença, é cometido por uma doença e falece justamente nesse período. As pessoas ficaram morrendo de medo. Elas falaram, gente, agora que a gente tem, né, um presidente, o que vai acontecer? Porque foi muito tempo sob a égide desse regime autoritário, né? Então, o que aconteceu com o Tancredo? Esse filme é bem legal porque vai mostrar, além da trajetória do Tancredo Neves como político, né, ele é bastante conhecido em Minas Gerais e era um sujeito bastante interessante, por assim dizer. É legal de vocês verem esse filme. Além de contar essa trajetória, vai mostrar os bastidores do processo das diretas já. Então, olha, vale a pena, tem uns momentos até emocionantes quando não passa as diretas já, as pessoas ficam chorando, até artistas que a gente vê hoje em dia, assim, até, né, hoje um pouquinho assim mais cansados da guerra, por assim dizer, eles estão lá lutando pelas diretas, saíram com camisetas, tinha muito show. O Rock in Rio ficou marcado, era a véspera das eleições, da votação para ver se haveria as diretas, então tá lá o Rock in Rio e o próprio Cazuza, à época, faz uma fala bem bonita dizendo que a gente possa votar para presidente amanhã, né, dizendo ali que tinha no meio de uma comoção geral, no meio do show, falando para as pessoas ali que para elas continuarem acreditando e continuarem pressionando para votar para presidente. É um filme bem legal e explica para vocês esse contexto de transição. É interessante a gente falar que o contexto da ditadura militar, ainda que hoje, né, há algumas avaliações, há algumas reavaliações a respeito do que ocorreu, mas historicamente aqui a gente embasa essa fala na história e não, né, às vezes, alguns achismos, né, alguns grupos baseados em documentos históricos, principalmente com as historiadoras a Lilia Moritz Schwartz, a própria Louise Starling, que são autoras que eu gosto bastante de ler sobre história do Brasil. O próprio Hélio Gaspari tem uma série de livros bastante interessantes, em que ele vai explicar as fases da ditadura, e vai a ditadura escancarada, a ditadura envergonhada. Ele tem uma série de livros, para quem se interessa, são livros que oferecem esse panorama de uma maneira bem geral. A gente tem como predominante a supressão dos direitos individuais e
a supressão de direitos, a direito no sentido de a liberdade de expressão e de oposição ao regime autoritário que a gente tinha no Brasil. O que é que se coloca hoje em questão e que pode servir para vocês estudarem para a prova? O Brasil vivia, então, num regime em que o fato de você dizer ser contra, ou o fato de você, por exemplo, se unir em grupo para que esse regime, para tentar derrubar esse regime, ou por assim dizer, né, porque muitos grupos atuavam de formas diferentes. Então tinha grupos políticos, grupos de artistas. Nesse período bem interessante, a gente provavelmente vai tocar nesse assunto, porque sempre cai, mas alguns grupos atuavam ali por meio de, né, muita música, o próprio Chico Buarque, Caetano Veloso, eles ficaram notórios nesse período por, de uma forma meio subliminar, fazer críticas a esse regime, falando de que as pessoas não podiam ir e vir, de que as pessoas não poderiam dizer não concordo, de que haveria uma regulação nas condutas e por assim dizer. Há muita gente que defende, né, então, até hoje, né, em 2018, se vocês estiverem vendo esse vídeo em 2018, há alguns grupos que defendem, então, que a ordem atual, que a ordem no Brasil, seja instaurada da mesma forma que foi na década de 60 e 70 no Brasil. Não creio que seja essa discussão que vai estar na prova de vocês, mas é só para vocês meio que entenderem de onde vem um pouquinho dessa ideia, desse período, então, em que o Brasil era conduzido ali com mão de ferro e imperava a ordem e a regra a todo custo e realmente não havia espaço para dissidência e espaço ali para que os grupos manifestassem ser contra essa forma de governo. O que é interessante a gente mencionar também é que a Constituição ela vai atuar num sentido, ela vai oferecer alguns mecanismos, isso escritos na forma da lei, como punição, que são mecanismos para evitar abusos do Estado. O que é um abuso do Estado? Quando o Estado tem um certo poder, o Estado tem uma certa capacidade normatizada, porque era assim que se governava, de, por exemplo, matar pessoas porque as pessoas eram opositoras a esse regime, ou porque as pessoas comungam de ideais que não são aqueles escritos na forma de vida, aqui no caso da Constituição, porque a Constituição anterior a essa era de 67. Então, sob essa mão de ferro, o Estado podia ali arbitrariamente acabar, né, bater, torturar, e isso ficou muito latente no Brasil. Se você se interessa por esse tema e até quer saber como isso se materializou no Brasil, como é que é isso, pode acompanhar a Comissão da Verdade, que são os trabalhos que acabam por meio de documentos, por meio de alguns relatos, né, que ficaram registrados. Aqui no Paraná, eu menciono, a gente tem um órgão que acabou reunindo todos os depoimentos e tem até políticos aqui da região, tem lá foto de que foram presos, como é que foi o interrogatório. Claro, gente, que algumas coisas não ficaram contempladas nesses interrogatórios. Digamos que grande parte dessas questões, o passado acabaram sendo um pouco, às vezes, esquecidas, negligenciadas, às vezes, quando era preciso entregar alguns relatórios oficiais. Algumas coisas, é aí que reside as grandes discussões a respeito desse período. Algumas ações, né, como o caso, por exemplo, se a gente for mencionar da morte do Vladimir Herzog, que era um jornalista e ele é preso, né, pelas suas atitudes subversivas. Subversiva significava ser de esquerda ou ligado, por exemplo, aos ideais do comunismo. Então, assim colocado, o Herzog foi preso, foi torturado e numa manhã o Vladimir Herzog aparece morto na cela. E da forma que ficou colocado ali, né? Então, se vocês quiserem ver a foto, ele fica com uma corda e ele é pendurado, assim como se ele tivesse se matado. Contudo, né, a
as análises ali vão identificar que era praticamente impossível ele se matar naquelas condições, naquela posição do corpo. Então são muitas os ditos e não ditos, discussões a respeito desse tema, que tornam esse período bastante fértil para discussões a respeito da política no Brasil e, sobretudo, dos direitos e desses mecanismos que regulam a ação do Estado. Porque isso era, ainda que mascarado, era algo que era aceito, uma vez que o Brasil vivia sob a égide de um regime em que quem controlava todas as esferas de poder eram os militares. Interessante a gente mencionar que pode cair na prova também, ou ao menos uma menção, ou quem sabe uma correlação de questões, né? Pega uma questão sobre a Constituição Cidadã, por exemplo, que faz 30 anos, e a notícia que foi agora divulgada na BBC, no El País, em diversos jornais do mundo, a respeito de que o general Geisel, né, em 1976, mais ou menos, tinha ciência, e não só tinha ciência, como autorizou o assassinato ali de mais de 100 presos políticos que se opunham ao regime militar. A CIA, então, tem acesso a essas informações, divulga para todo mundo, e isso tem um efeito aí de que algumas pessoas já sabiam, isso é evidente, Brasil e tal. O que chama a atenção é que ele era uma figura do mais alto escalão e era quem era responsável ali por manter a ordem. Nesse sentido, se alguém tinha ali, né, essa ordem como uma execução sumária de quem se opunha, é algo bastante problemático para a gente pensar nas condutas, né, desse governo. Então é por isso que a Constituição Cidadã ela é considerada como uma volta da democracia e uma volta aí de como se fosse um suspiro ali de liberdade, né, de almejar os ventos da liberdade, para que esse tipo de ação não aconteça mais, ao menos deliberadamente. Pode cair uma questão que faça você analisar isso criticamente. Será que a Constituição tem o poder de, sozinha, fazer com que isso não aconteça? Aí a discussão fica com você, porque eu acredito que esse tema pode ser contemplado de diversas formas. Aqui está a imagem do Geisel, a notícia de agora, aqui de maio, né, dependendo de quando você vê esse vídeo, mas é só você digitar Geisel e CIA que vai aparecer não só as notícias, mas comentadores, por exemplo, que saem em defesa e claro, quem sai ali comentando criticamente essa notícia, tá? É interessante a gente falar, que eu menciono aqui para vocês, que a Constituição de 67 ela é considerada autoritária. Por quê? Ela tem aqui alguns motivos que tornam, pelo menos latente a discussão para a gente entender que elas não se inserem naquilo que nós entendemos por democracia e por direitos humanos, uma vez que ferem de forma balizada pelo Estado os preceitos mais fundamentais para o exercício de ação política, o exercício da contestação, o exercício da pluralidade. Uma filósofa que eu gosto muito é a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt estudou durante muito tempo as violências praticadas, por exemplo, pelo nazismo. E numa das análises que ela faz, é muito interessante porque também pode cair se casos de ditadura, e Hannah Arendt, eu não duvido não, que é uma análise em que ela vai fazer dizendo o seguinte, que a condição para a política, para o exercício do político, é a ação. E a ação pressupõe algo que além de você viver com o outro, né, você não consegue ser político sozinho. É impossível e é algo que não tem como se dar. Se você, né, ser político sozinho, no sentido de político, não entenda político como partido político. Mas para você fazer ou se situar como exercício político, você precisa se identificar com algo e pertencer a um determinado grupo, atuar em defesa desse grupo, atuar em defesa dessa causa e assim por diante. Eu não vou me debruçar sobre esse tema. E ela vai dizer que o pressuposto básico para a gente fazer esse processo é que esse processo seja mediado pela pluralidade. Pluralidade e a diversidade das pessoas, das ideias, dos ambientes, de tudo aquilo que permeia a condição humana. Aí eu jogo para vocês.
Quando a gente tem um cenário em que se pressupõe apenas a autoridade, a pluralidade ela é extinta, ela é anulada. E aí nós não temos um exercício político baseado no comum, no plural, mas a gente tem a ascensão do autoritarismo, que é o que ela vai investigar na obra dela A Condição Humana, que ela vai investigar nas obras dela a respeito dos efeitos nefastos do nazismo. Eu gostaria que vocês pensassem e trouxessem essa discussão para o Brasil, porque nesse contexto da década de 60, quando a gente está falando, não tem eleição direta para presidente. Isso significa que você não poderia escolher quem você quer para presidente. Se hoje muita gente tem a possibilidade de escolher e não quer eleger ninguém, porque tem as suas razões, os candidatos não agradam, a política está desgastada, está todo mundo cansado de política. Se a gente for pensar que quando havia o voto e a possibilidade de você votar democraticamente, é um pressuposto fundamental de qualquer democracia. E quando isso não acontece, a gente tem um ambiente em que impera ali a vontade de um soberano e tudo aquilo que vá contra vai ser extirpado, vai ser eliminado. Então a gente tinha um contexto em que não havia eleição direta para presidente. Entre eles havia uma decisão, você assume agora, você assume, não tem conversa. Censura da imprensa. Qualquer ambiente plural e de ação política e qualquer democracia pressupõe que a imprensa seja livre, que a imprensa possa ali falar, cobrir os fatos com um olhar ali, que seria o ideal, de imparcialidade, um olhar que vai relatar os fatos, trazer para o leitor, e o leitor ali vai ter a sua opinião a respeito daquilo. Contudo, não era o que acontecia. Liberdade de expressão e a liberdade colocada na época da ditadura, ela era algo bastante limitado. Alguns grupos tinham ali, alguns grupos midiáticos tinham ali um maior trânsito entre esses poderes, então algumas notícias eram um pouquinho diferentes ali, por assim dizer, de um olhar às vezes mais elogioso, sobre esses regimes, mas outros, como por exemplo eu menciono um que eu estudei quando eu era aluna de jornalismo, já vai mais de, não vou falar, faz tempo. Eu estudei o Pasquim e o Pasquim era muito provocador, então eles faziam, se você for ver Pasquim, você vai se divertir, porque é uma coisa muito diferente. Então mas eles não tinham escolha partidária. Eles eram humor pelo humor mesmo. Então, quando eles faziam algumas reportagens, algumas colagens, entrevistavam algumas pessoas, eles se expunham demais. Uma das matérias, que é uma das que eu não esqueço, eu falo, gente, eles arrumavam para a cabeça. Eles chegam à redação para trabalhar, se eu não me engano, já nos anos 70, eles chegam para trabalhar e encontram uma bomba lá. Então, na redação do que eles encontram uma bomba. Eles desarmam a bomba, não acontece nada com eles. No outro dia, eles tiram uma foto. Gente, não era tirar foto que nem a gente tira agora, não. Imagina o que era. Eles vão lá, tiram uma foto de todos maquiados, como caveiras, assim, e dizem que tentaram matar eles, que eles morreram. Então, eles fazem uma provocação, se vestindo de caveira, dizendo que o Pasquim não... Porque infelizmente tentaram matar eles ali, eles não existem mais. Era um tipo de humor muito provocativo, é uma coisa que não sossegava. Eles entrevistavam todo mundo que vocês podem imaginar, muita tirinha, muito cartoon. Um dos personagens mais conhecidos são os fradinhos do cartunista em fio, divertidíssimos. Tem um monte de... O Pasquim tem esse caráter de um jornalismo independente que era muito perseguido pelos censores da ditadura militar. Isso é um dos aspectos. O próprio Estadão ficou bem conhecido isso quando o Estadão publica, ao invés de uma notícia a respeito da situação do Brasil, não podia, vai para a censura, você está doido publicar isso? Eles publicam uma receita de bolo. Assim, na faculdade de jornalismo ficou bem conhecido esse episódio, porque, gente, como é que na capa de política, ali no material de política, está uma receita de bolo? Então é subliminar, é ainda muito mais denso, muito mais algo para você pensar sobre o que está escrito, é sobre o que não está escrito na comunicação. Isso diz muito. E, finalmente, é o poder absoluto para fechar o Congresso. Nesse sentido, se as leis
Se a forma que a conduta do país não está me agradando, eu fecho o Congresso a hora que eu quiser. Ninguém vota mais nada. Os municípios não têm mais autonomia para decidir sobre isso ou aquilo. Esse poder é nosso. A Constituição de 88 vai dizer, não é bem assim. Então, se você vê essa questão, você já sabe. Dia 5/10/1988 era promulgada a Constituição do Brasil. Aqui, então, são os 30 anos desse ano, que muito provavelmente você vai ver evento, você vai ver discussões em Facebook, vai ter muita gente falando disso, porque é um tema latente para o Brasil, é um tema muito importante. Principalmente quando a gente tem um cenário político hoje em que muita gente fala que há verdadeiros assentos à Constituição, que a Constituição não vem sendo cumprida. Então é um tema que pode trazer discussões para você analisar. Eu já falei isso, mas não custa lembrar. É um símbolo do processo de redemocratização. Símbolo porque finalmente formaliza uma série de leis que vão fazer é a conduta normativa de todas as instituições no Brasil, né? Lembra que eu falei que as pessoas participaram? Então, durante a minha pesquisa, eu dei uma olhada, teve até uma matéria bem do... eu achei uma matéria lá do Jornal Nacional que eu era nova nessa época, mas eu lembro, tinha 5 anos só, mas eu lembro muito porque nos meus pais, eu lembro que eles falavam de pegar esse formulário. Era distribuído o formulário para as pessoas preencherem com as ideias para a Constituição. Então, precisa melhorar essa questão da educação, aqui não tem... A gente, por exemplo, não é atendido, que eu lembro que eu falei para vocês do Código Consumidor, puxa, a gente é desassistido nesse sentido. Para quem que a gente cobra quando há, por exemplo, um abuso de um policial, como é que faz isso? E a questão das mulheres, e a questão dos indígenas, e a questão de grupos excluídos, como é que é isso? Então, essa parte ela faz parte de uma Assembleia Constituinte, nessa Assembleia Constituinte é levado, então, as ideias da população. Então, era nas agências, as pessoas pegavam e escreviam as suas ideias para a Constituição. Ela é, então, gente, entendida como um instrumento, fica assim marcado para a história como a volta da democracia, né? Em que pese o peso, né? Em que pese o peso, em que pese essa frase e os sentidos nela contidos, né? Você faça a sua leitura. É interessante você lembrar porque a Constituição, ela marca, ela é um documento importantíssimo para que a gente fale desse processo no Brasil. Eu vou dar uma aula sobre voto e aí você vai entender o que eu estou te falando, por que a Constituição é tão importante. Então, essa volta da democracia, ela vai ficar assim entendida, porque nós teremos, então, uma série de leis, uma série ali de artigos que vão normatizar condutas em todas as esferas. Muito bem, isso significa os próximos pontos que eu vou trazer para vocês, o que é que muda, então. Aqui é só para vocês saberem, mas eu já falei, a Constituição, ela fica conhecida, além, né, ali desse documento, pela figura do Ulisses Guimarães, que era do PSDB, ou PMDB, agora eu esqueci, mas ele era, as pessoas falam muito, ele era um humanista, era muito preocupado com essas causas, e a figurinha dele, assim, vocês vão ver ele nos vídeos, que são vídeos bem legais que vai ter no site que eu vou indicar para você, num momento bastante emocionante para a história do Brasil. O que acontece a partir dessa promulgação? A educação, ela se torna dever do Estado. O Estado tem a obrigação, então, dentre outros aspectos, de fornecer educação pública de qualidade. Educação pública de qualidade parece que é só, por exemplo, a gente chegar na escola e tá tudo certinho, mas isso significa também, e olha como os avanços são importantes, eu vou pegar só a educação, capacitar professores, material didático, que seja, por exemplo, um material didático bom para os alunos, que todo ano seja fornecido, que as escolas tenham infraestrutura. O que mais que a gente pode fazer? Pense em tudo aquilo quando a gente fala de uma ideia complexa de educação, o que precisa, o que você tem, né?
Eu falei dos professores, falei de infraestrutura, o dever do Estado de ano após ano rever, por exemplo, os conteúdos, porque as coisas mudam, as interpretações mudam, os professores viajam o mundo e aí as coisas começam a mudar, os temas começam a ter outras interpretações e assim por diante. Pleno acesso à cultura, né? E proteção e proteção a todos os tipos de manifestações artísticas. Todos significa todos. É por isso que a Constituição, às vezes, alguns grupos ali, né, falam, mas é muito geral, como é que a gente... Todos os tipos de manifestação. Ampliação das liberdades civis e as garantias individuais. Gente, não tem como, né, a gente falar de Constituição e não falar, finalmente, ali, que as liberdades civis do sujeito dizer, vou fazer greve, né, vou para a rua porque eu não concordo como esse governo está me cobrando os tributos, por exemplo. É preciso baixar o preço da passagem. Né, todas essas questões que se inserem no mundo em desenvolvimento, como é que eu vou aceitar passivamente? Eu preciso que a gente, às vezes, vá para a rua. E aí, as garantias individuais, que essa pessoa não vai sofrer tortura, de que ela não vai ser presa porque ela está se manifestando, de que ela não vai tomar um sprayzão de pimenta no rosto se ela estiver falando que quer que a passagem fique mais baixa. Esse é um capítulo que pode cair e a gente vai fazer um vídeo só sobre as últimas manifestações no Brasil a respeito dessa configuração de novos movimentos sociais. Que isso é um tema, ó, pode cair. Fim da censura à imprensa. A imprensa, então, podia ter o seu lugar ali cativo de comunicar as pessoas sem que sofresse sanções ali que impedissem o exercício de expressão, o exercício o exercício político de crítica, de análise, de expor, às vezes, né, ali muitas vezes era suprimida as mazelas que o Estado, né, ficava só aquela visão bonita, aquela visão às vezes de fotos oficiais, quando que o dever da própria imprensa é falar só uma coisa, quanto custou? Quem autorizou? Funcionou para todo mundo? Como é que funciona? O Milor Fernandes, que é uma figura bastante proeminente desses períodos da ditadura, e que é um autor que eu gosto muito, ele dizia uma frase que sempre me vem à cabeça quando a gente fala de imprensa, que ele dizia assim, imprensa é sempre oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O que ele quer dizer com isso? Não tem como uma imprensa não ser uma imprensa de oposição ao regime vigente, ao poder. E finalmente a retomada das eleições diretas. Então a gente vai finalmente ali ter a possibilidade de votar e esse voto majoritário, o voto da maioria, tem o peso de decidir quem é o representante, então, do povo durante 4 anos. Não é mais, eles chamavam dos candidatos biônicos, que era realmente vitalício, ninguém mais saía, o filho do filho, essa é uma outra discussão. A democracia, então, ali assim entendida, ela vai ter esse papel fundamental, principalmente nesse contexto, pelo voto, pela democracia participativa. Aqui, gente, para encerrar, é o site que eu falei para vocês. Eu não sei se vocês conseguem clicar, eu acredito que não, mas esse link aqui, ó, tá vendo? Aqui. Câmara.gov. Se você digitar Constituição 30 anos da Câmara, vai aparecer para vocês esse site aqui, que é um site especial da Câmara, com toda a trajetória dos 30 anos da Constituição. E é muito bem feito, tem um monte de vídeo, tem entrevista, então vai somar a esse conteúdo da aula e você certamente vai estar preparado, não só para falar preparado e preparada, não só para falar sobre os 30 anos da Constituição em qualquer prova por língua portuguesa, vai que surge na própria geografia, se cair algum tópico, né, na filosofia, na história do Brasil mesmo, enfim, como cair esse tema, não só para isso, como também para você entender o que é que mudou em relação à de 67. Então é bem bom para você ver, analisar, tem todos os tópicos, tem vídeo, é um material assim, bem didático, uma linha do tempo, vale a pena ver, dá uma olhadinha que você vai gostar. Então, até logo, bons estudos para vocês e qualquer coisa é só perguntar. Tchau!